Primeira vez que a minha sócia querida não pôde estar aqui, ela pede desculpas a vocês, inclusive está hoje com o pequeno dela, que está com uma virose, mas vai ficar tudo bem, ele está se recuperando bem, mas já, no próximo episódio, ela estará aqui conosco. E hoje a gente tem um convidado mega especial que já apresento para vocês. Antes eu preciso falar de umas coisas muito importantes. Primeiro, inscreva-se aqui no nosso canal, é importante pra gente, pra vocês acompanharem, não perder nenhum episódio. Dá um like nesse vídeo se você gostou da temática também. Vocês sabem que a gente sempre traz conteúdos do universo feminino pra vocês. Sugiram temas também, fiquem à vontade. Preciso falar também dos nossos patrocinadores, Advance Contabilidade, principalmente nessa reta final aí da declaração do imposto de renda. Então corre que ainda dá tempo de atender todas vocês. Então, a Advance Contabilidade está aqui abaixo na descrição desse vídeo, o Instagram. Entre em contato, que é um excelente serviço de contabilidade. E a Joy Clothes também, que é uma loja de roupa feminina, que patrocina aqui os nossos lookinhos que vocês veem sempre aqui nos nossos vídeos. E são looks maravilhosos, com preços justos. Então, para você ficar e se sentir sempre muito maravilhosa. E, gente, eu estou aqui hoje numa companhia muito especial, muito bem acompanhada. E olha, é a primeira vez que vem um convidado homem para o nosso podcast voltado para as mulheres aí, que é o Anderson Costa, esse advogado criminalista maravilhoso, referência inclusive nessa área. Ele que também é professor universitário, professor de cursos preparatórios para concurso, conselheiro da OAB-DF também. Então, assim, na verdade, muito mais. O currículo é extenso, mas como a gente tem pouco tempo para falar, a gente resume bastante, mas o principal é esse. Eu admiro muito, é uma pessoa que eu admiro muito. Preciso falar que ele foi meu professor na faculdade, né? Então, contribuiu muito para o que eu sou, a profissional que eu sou hoje. Então, obrigada por ter vindo, Anderson. Obrigada por estar aqui com a gente. É uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast. Bem, inicialmente eu tenho que agradecer, né? Eu digo que a Pamela é um dos modelos de sucesso que mais me orgulha, né? Até porque eu olho para essa mulher hoje e quando a gente se encontrou era uma menina e eu me sinto orgulhoso de ter feito parte dessa caminhada. Então me sinto honrado pelo convite, me sinto feliz em estar aqui, em poder contribuir, trazer um pouquinho da minha experiência para a gente bater esse papo aí, né? E poder levar histórias para suas telespectadoras, para suas ouvintes. Ai, obrigada. O coração fica quentinho aqui. Não me faz chorar não, pelo amor de Deus, né, no podcast. Jamais. E olha, gente, eu tô rouquinha assim, porque eu tô com uma rinitezinha atacada, mas não vai interferir na qualidade aqui do podcast. Fiquem tranquilas, acompanhem aqui a gente, que vai ser muito interessante. É um tema polêmico que a gente vai trazer. É um tema necessário também, né? A gente precisa tocar nesse assunto, às vezes incomoda, às vezes um concorda, o outro não concorda. Mas tá tudo bem, né? Discordar, enfim. Cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma vivência. E embora às vezes a gente traga aqui temas polêmicos mesmo, igual no episódio passado que a gente trouxe a Samantha, uma mulher trans maravilhosa, contou a história dela, contou o ponto de vista dela, também as vivências dela. E é muito interessante trazer essa diversidade mesmo como pauta, porque como eu disse, Anderson, o nosso público aqui no podcast é um público feminino, então não quer dizer que seja mulher, mas todo aquele indivíduo que se entenda no universo feminino, né? Então são sempre voltados os temas para esse público. E aí o motivo do convite hoje é justamente para tocar num assunto delicado, até porque você é um advogado criminalista, excelente por sinal, né? A sua competência te precede. E pra gente tocar justamente num ponto muito delicado que em relação à Lei Maria da Penha, pra gente entender um pouco mais essa aplicabilidade, não só para a mulher, mas a extensão dessa lei para outros grupos também, né? Mas antes disso, eu quero que você conte um pouquinho quem é o Anderson Costa e como que o Anderson, qual é a relação com o direito criminal aí? Bem, o Anderson Costa é uma pessoa que caiu no direito criminal de paraquedas, né? Eu costumo dizer que eu nunca me vi na área criminal e muito menos como advogado na área criminal. Então a minha história com o direito penal foi uma história de vida, muito interessante, até porque eu tinha a seguinte filosofia de vida: bandido bom é bandido morto.
né? E a faculdade foi baseada nesse lema. Somente depois, com experiência de vida, eu comecei a ver que o bandido pode ser qualquer um de nós. A ocasião faz o ladrão, né? Sim. Então, a gente um dia está de mau humor, um dia a gente está irritado, um dia é uma provocação, e a gente não sabe como vai reagir. Eu costumo falar em sala de aula para os meus alunos, nunca aponte um dedo para alguém porque tem 3 voltados para você. E pouca gente sabe, mas, por exemplo, você achou dinheiro na rua e pegou, você achou um objeto na rua e pegou, isso é crime. Ou seja, o achado... O achado não é roubado, mas é apropriação de coisa achada, né? Está Sim. descrito na lei. Ou seja, é um crime sim, né? É um crime. Então, assim, a gente pratica reiteradamente crimes, né? Eu não vou ser hipócrita de dizer, eu nunca bebi e dirigi. Já fiz, é errado e é crime. Mas eu aconselho fazer? Não. Óbvio que não. Mas dizer, eu nunca fiz. Infelizmente aconteceu, na empolgação de uma festa, eu acabei bebendo e acabei pegando o carro. E aí o crime está consumado. Então a gente observa que o crime, ele caminha lado a lado com o ser humano, né? O direito penal ele não é um direito das relações, ele é um direito da pessoa. Porque dentro de cada um de nós existe sim uma outra pessoa que no momento de fúria, no momento de raiva, no momento de explosão, ela pode reagir de uma forma inesperada, né? Seja agredindo alguém, seja ofendendo alguém. Então o direito penal ele está muito mais ao lado do que a gente imagina. Seja nos acompanhando como autores, seja como vítimas, né? Infelizmente, não tem como fugir da realidade do direito penal. Principalmente quando a gente fala da realidade de hoje. A gente tem muitas mulheres que dormem com aquele homem, que juram amor eterno, com ele tem um filho, e infelizmente entram na estatística do feminicídio, na estatística da agressão, recorrem à medida protetiva. Uma mulher provavelmente, numa situação dessa, nunca imaginou que fosse precisar do direito penal. Então a gente não pode virar as costas para ele. E eu aprendi a ter com o direito penal uma relação de empatia, né? Eu aprendi a ver o ser humano como ser humano e não como alguém que esteja acima ou abaixo de mim. Então isso me fez agarrar o direito penal com unhas e dentes. Até porque eu sempre fui uma pessoa que jamais, em hipótese alguma, tolerou situação de injustiça. Se tem uma coisa que me deixa doido, é injustiça. Então eu acho que acabou que a carapuça serviu para mim e eu vim parar aqui. Bem a ver de advogado que não admite injustiça, né, Anderson? Eu sou um cara criminalista tem que ser muito assim, né? Eu sou tranquilo e pacífico, mas se é para entrar num barraco por conta de alguma injustiça, eu entro com unhas e dentes. Eu já vi, inclusive. Para me tirar de lá é difícil. Eu já vi, inclusive. Maravilha. E agora explica pra gente um pouco também qual a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, assim, pra quem é? Porque muita gente tem ideia, por exemplo, que é só dentro de um relacionamento amoroso também, né? E aí a gente sabe que tem outros tipos de relações também que tem como se enquadrar na lei. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso também. Esse mito de que é só por conta de relacionamento vem do motivo pelo qual a própria lei foi criada. A Maria da Penha era uma mulher que sofria um relacionamento abusivo, o marido a agredia constantemente, era uma pessoa alcoólatra que batia muito nela, já havia tentado matá-la algumas vezes e numa dessas, inclusive com um tiro, ele deixou Maria da Penha paralítica, né? E em decorrência de tudo isso, o Brasil inclusive foi denunciado na Corte Internacional. Por quê? Porque não estava investindo naquela política de proteção à mulher. Então, a Maria da Penha ela teve essa base, recebeu esse nome por conta dessa mulher que foi vitimada pelo marido. Mas o espírito da lei não é proteger a mulher dentro de um relacionamento amoroso. É proteger a mulher dentro de uma violência doméstica ou familiar, né? Então, a Maria da Penha ela não precisa ter como agressor um homem, pode ser inclusive outra mulher. E essa mulher pode ser a mãe, pode ser a filha, pode ser a namorada, pode ser a esposa, a companheira. Então nós temos ali um nicho enorme de abrangência em relação a Maria da Penha. Se eu tenho uma empregada doméstica que mora na minha casa, está ali subjugada, né, subordinada, vinculada a mim, e eu uso dessa hierarquia para agredi-la, isso também vai avocar a 11.340, Lei Maria da Penha. Então a gente não pode restringir a aplicabilidade da lei a relacionamento amoroso, não. Ela também decorre disso, mas não só disso, né? E é importante mencionar que a lei ela fala em violência de gênero,
Então, quando nós falamos em gênero, a gente tem o gênero feminino e suas nuances. Então, o gênero abarca a mulher cis, a mulher trans, travesti, né, a travesti, entre outros que se identificam como mulher. Então, a gente tem aí uma abrangência enorme. E a Lei Maria da Penha, a aplicabilidade dela é só para pessoas do sexo feminino. Tem muita gente que pergunta, e um relacionamento homoafetivo entre dois homens? Não, não abarca. Tá? Então, abarca para mulheres. Por quê? Porque a vítima tem que ser mulher. Mas no relacionamento homoafetivo que o outro tem um papel mais feminino. Não, nós não estamos falando em papel, estamos falando em gênero. Se aquela pessoa ela é mais afeminada, ela é mais feminina, mas ela se identifica como do sexo e do gênero masculino, ela não estará abrangida pela Lei Maria da Penha. Entendi. É quem se identifica como mulher, né? Isso. Nós temos aí a questão do gênero, né? Ou seja, você se identifica, se reconhece e quer ser reconhecida como mulher. Não necessariamente tendo que passar, por exemplo, por uma cirurgia de transição de gênero. Não necessariamente. Entendi. Perfeito. Mas assim, desde quando ela foi criada, não era essa aplicabilidade, era uma coisa muito mais restrita, né? Até porque, óbvio que a lei vai mudando até pelo comportamento da sociedade e tal. A sociedade, ela muda muito, né? O próprio casamento também, entre dois homens, duas mulheres, enfim, o mesmo gênero não era permitido também, graças a Deus isso mudou, né? Se adaptou às realidades e tudo mais. E eu acredito que a lei também, Maria da Penha, quando nasceu, também não era assim, era restritamente para a mulher cis, né? Que a gente chama, que é aquela que nasce mesmo com o sexo feminino. E quando que isso muda, assim, sabe? Né? Qual o ponto principal que fez com que essa lei fosse um pouco mais abrangente? Bem, o direito é uma ciência que tem que mudar, porque é uma ciência que acompanha os fenômenos sociais. Se a gente para pensar ao longo da história, a mulher ela sempre foi um objeto do homem, né? Nós tínhamos antigamente a mulher que não podia trabalhar fora. A mulher ela foi projetada para casar. O sonho da mulher é casar, ter filhos e cuidar do marido. Seria um padrão, né? Esse era o padrão, né? Esse era o padrão. A mulher que trabalhava não era bem vista, na verdade nem podia. Né? Nós temos um histórico de proibições. E quem discorda da Maria da Penha fecha os olhos para uma situação. Quando o filho está ali com 13, 14 anos e dá o primeiro beijo, os pais vibram. O pai bate palmas, meu filho, meu garanhão. Sim. Sua namoradinha, leva ela para o shopping para passear. Quando é uma menina, isso não acontece. Se você vai a uma festa e beija 3, 4 homens, você é galinha, você é sem vergonha. Se é um cara, é o garanhão, é o pegador. Se você pega uma mulher, ela recebe o nome de mãe solteira, não tem coisa pior do que isso. Você não ouve falar pai solteiro. Sim. Ser mãe não é estado civil, né? Então, associar mãe à solteirice é horrível, porque é pejorativo. Nos remonta a um período anterior a essas mudanças atuais, em que a mulher, se ela fosse estuprada pelo marido, ele não respondia por nada. Não existia o chamado estupro marital, porque a mulher tinha que servir o marido. A gente tem até um trecho... O próprio divórcio, né? Isso, quando começou também, as mulheres eram completamente excluídas, as divorciadas. Desquitadas. Exatamente. O desquite veio primeiro, então era assim... Era colocada num grupo, à parte, assim, da sociedade. Não, era marginalizada. Né? E a gente tem aquela questão, tem um trecho do seriado Gabriela, que é até o José Wilker, né? Que ele chega e fala para a mulher, se deite que eu vou lhe usar. Né? E isso depois dividiu um cabaré. Então era muito comum o homem ir para prostíbulo e depois chegar em casa para pegar uma mulher limpinha, que era a esposa dele. Então, assim, a gente tem um histórico de subjugação da mulher. Esse histórico ele não pode ser ignorado. A gente tem no Brasil, agora em 2021, o STF proibiu a legítima defesa da honra, que era quando o homem matava a mulher adúltera para lavar a honra dele com sangue. E era absolvido no tribunal do júri, isso era plenamente aceito. Então veja, o feminicídio veio em 2015 e só agora em 2021 é que o STF determinou que essa tese de legítima defesa da honra não poderia mais ser sustentada em tribunal do júri por ser inconstitucional. Então, a gente está falando de 2021. Sim. E até então isso era algo normal. Né? A gente, em interiores aí, era muito comum o homem ser absolvido porque ele matou a mulher adúltera.
E isso era totalmente compreensível pela sociedade local. Então, e até assim, porque também esses jogadores eram homens, né? A mas maioria eu vou te deles. dizer que até mesmo as mulheres. Porque é uma cultura, um machismo estrutural mesmo, né? Exato. Vem sendo criado na cabeça. E as próprias mulheres são machistas, porque nós somos criadas com uma educação muito machista. Eu falo por mim, né? Fui criada numa educação, meu pai era muito machista, a forma que ele tratava minha mãe era de uma forma muito machista. E de uma forma, assim, muito do que você falou aí no início. Por exemplo, minha mãe não podia estudar nem trabalhar, que ele não deixava. Foi um erro que ele cometeu lá atrás, mas é engraçado e é um paradoxo porque ele não me criou assim. Ele me criou para ser diferente. A sociedade, E talvez, porque a sociedade já pediu uma coisa diferente, e talvez porque também ele pode ter pensado, não quero que minha filha se submeta ao que minha mulher está se submetendo, por exemplo. Entende? Mudança de valores, né? Mudança de valores. E é engraçado também, quando a gente fala da mulher machista, tem sido muito recorrente episódios em condomínios, por exemplo, que um grupo de mulheres se reúnem contra uma moradora porque ela se veste de determinada forma. Sim. A gente viu agora uma mulher com short muito curto que foi expulsa do mercado. Né? Criaram até o termo gostosofobia. Sim. Né? Então, por que a mulher não pode se vestir como ela quer e o homem pode andar sem camisa? Então, isso é estrutural. Isso é estrutural. Isso a gente está quebrando paradigmas. Né? Então, a mulher, ela sim foi subjugada. A mulher, ela demorou muito tempo para conquistar os direitos dela. A mulher, sim, sempre foi muito mais agredida do que o homem. A gente ouve reiteradamente falar em feminicídio. Agora, a mulher que mata o homem por uma questão conjugal não é tão recorrente. Então, assim, a gente sabe que essa é uma realidade que pouco a pouco tem mudado, pelo menos no ramo do direito. Né? O direito tem enfrentado essas polêmicas e tentado quebrar aí essas barreiras. E aí a gente está tentando nivelar uma situação de desigualdade, né? Porque a mulher sempre foi tratada de forma desigual. Então, para alavancar, né, a igualdade, para que ela se torne numa relação de pé de igualdade com o homem, a gente tem políticas públicas e legislações como a Maria da Penha. Sim, e que foi se adaptando para outros grupos, que Exato. é extremamente necessário, porque esses grupos também, assim como as mulheres sempre sofreram isso e tal, esses grupos também sofreram por muito tempo de uma forma muito velada, muito calada e muito convalidada também pela sociedade. Com certeza. Né? No sentido de, não, tá tudo bem, porque eles são, sei lá, estranhos e eles estão errados e é pecado, e então a gente pode fazer o que quiser também, pode apanhar, pode fazer o que quiser. O que não é verdade, e acontecia isso muito dentro dos lares também. Né? Pela a pessoa, de repente, chegar, conversar e falar, olha, hoje eu me reconheço como uma mulher, né? Hoje eu não me reconheço nesse corpo físico que eu estou, me incomodo com algumas coisas desse corpo e eu desejo ser de outra maneira, me vestir, me comportar de outra maneira. E dentro da própria família, muitas vezes isso não é aceito, que é onde acontece vários tipos de violência também, né? Não só a física, mas a gente sabe também que há uma extensão da lei da Maria da Penha também, que não é só patrimonial. Exatamente, não é só a física, né? Então, quais outras aplicabilidades também daria a Maria da Penha sem ser para além da física, né? Para além da agressão física? Nós temos aí a violência patrimonial, né? Quando, por exemplo, o próprio dinheiro da mulher é controlado pelo homem ou pela própria mãe, que não quer deixar a filha ter a independência econômica dela, celulares que são reiteradamente apreendidos. A gente tem a questão de homens violadores que impedem a mulher de dirigir, tomam a chave do veículo, querem ter acesso a todo e qualquer investimento que essa mulher faça. É muito comum a mulher, quando está num relacionamento tóxico, ela se subjugar ao ponto, inclusive, de ter uma conta conjunta para o marido controlar o que ela está fazendo ou deixando de fazer. Isso é uma violência patrimonial. Se aquela mulher não se sente bem com isso, ela não quer, isso é uma violência patrimonial. Nós temos a violência psicológica, que é quando quebra, né, a autodeterminação da mulher. Ela para de ter acesso à família, ela para de sair com amigos, ela para de se vestir de determinada forma, porque aquele relacionamento tóxico está impedindo que ela faça isso. E quando a gente fala em relacionamento tóxico, não é só marido e mulher. A gente tem inclusive isso entre mãe e filha. Sim. Né? A gente tem isso entre namoradas. Pai, filho, irmãos, né?
Totalmente. Controle mesmo de a mulher se sentir feia, né? Perder a autoestima, ela ter vergonha de vestir determinado tipo de roupa, ela não se aproxima de determinadas pessoas porque ela se sente subjugada. Existem relacionamentos tão tóxicos que a pessoa se afasta completamente de amigos e da família, né? E aí a gente tem inclusive a tipificação desse crime, é o artigo 147b do Código Penal, que tipifica exatamente a violência psicológica que decorreu da Lei Maria da Penha. Então hoje a gente tem essa tipificação legal, porque até então não tinha. Né? Violência psicológica, tá, mas o que é violência psicológica? É só ameaça? Não, não é. Hoje a gente tem uma extensão maior para definir o que pode ser considerado como violência psicológica. Então, eu vejo assim que talvez seja um pouco complicado também de ter provas em relação a isso. Até porque você está dentro de casa, não tem outras pessoas olhando. Às vezes você não tem também o feeling, né, de pensar na hora, porque uma coisa é a gente está falando aqui fora da situação, outra coisa é quem está vivenciando isso. É muito triste. Então, às vezes a pessoa nem raciocina assim, o que eu posso fazer para provar para as pessoas que eu estou sofrendo isso daqui. Então, por exemplo, não pensa em gravar, nada disso. Então, o que a pessoa poderia fazer também para ter um conjunto de provas para que convalide aquilo que ela está falando também? Ou só a palavra dela basta? Essas violências, elas são clandestinas. Né? Esses crimes, eles são clandestinos exatamente porque eles acontecem na calada do lar, entre quatro paredes. Mas é muito bom a gente saber que todo mundo tem uma rede de apoio. Se você tem um bom contato com sua mãe, com a sua irmã, com as suas amigas e começa a se afastar dessas pessoas, com certeza a prova testemunhal já tem, né? Porque esse afastamento, inicialmente todo mundo que começa um relacionamento se afasta de uma forma natural porque está curtindo aquele relacionamento. Mas esse afastamento ele é temporário e ele não é um rompimento, é um pequeno afastamento para você conhecer melhor a pessoa e depois você integra a pessoa ao seu grupo de família, de amigos, enfim. Quando uma pessoa ela passa por uma violência psicológica ao ponto dela romper com as outras, aqui a gente já tem uma prova. Esse rompimento ele pode ser corroborado por outras pessoas que tinham um contato recorrente com aquela vítima. E a gente sabe também que hoje a gente pode usar provas, por exemplo, o WhatsApp. Né? Se aquela pessoa mandou uma mensagem para uma amiga, para um familiar, dizendo que está infeliz, que está com medo, que está triste, isso pode ser usado como prova, né? E pedir socorro. Pedir socorro, se for o caso, tem medo de fazer uma ocorrência, o crime é de ação penal pública incondicionada. Né? Então, qualquer outra pessoa que sabe que aquilo está acontecendo pode fazer a ocorrência. E a gente teve a aprovação agora recente de que a medida protetiva não precisa mais de uma ocorrência policial, ela não precisa mais de um processo judicial e ela não precisa mais que seja a própria vítima que peça. Então, um terceiro, sabendo que aquilo está ocorrendo, pode inclusive acionar a polícia e já manifestar o interesse na protetiva daquela vítima. Né? O problema... Ou seja, em briga de marido e mulher a gente tem que meter a colher sim, né? Agora a gente se mete. Agora se mete. Né? Antes, ninguém metia a colher. Inclusive quando havia agressão física. Sim. Hoje, até mesmo na violência psicológica, todo mundo pode meter o bedelho. Sim. Quando a gente diz que o crime é de ação penal pública incondicionada, isso quer dizer que o titular da ação é o Ministério Público, que vai denunciar o agressor ou a agressora, e para isso basta que ele tenha materialidade, ou seja, prova de que o crime aconteceu, e indícios de autoria, elementos que indiquem que aquela pessoa está praticando aquele delito. Mas e a vontade da vítima? Dispensável. Mas e a autorização da vítima? Nesse tipo de crime, que é violência psicológica, por exemplo, a autorização dela é dispensável. Até porque, até por essa dependência emocional e tudo mais, às vezes a própria vítima decide, não quero mexer com isso, né? E aí fica muito delicado e acaba... E normalmente esses casos acabam resultando em coisas bem piores, né, lá na frente. Então, mas não era assim, né? Não era assim. A vítima poderia retirar a denúncia, a queixa dela ali. É porque assim, a gente só tinha ameaça. Então ela tinha que ser ameaçada e representar, porque a ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação, ou seja, não vai ter processo se a vítima não quiser.
Então, o que que a vítima fazia? Ela representava, ou seja, ela ia até a delegacia e dizia que queria ver a pessoa sendo processada, mas ela tem até o recebimento da denúncia para se retratar. Então ela voltava em juiz e pedia para retirar. E o artigo 16 da Lei Maria da Penha, ele traz essa possibilidade. Ele determina que seja designada uma audiência, chamada audiência de justificação com o juiz e o promotor, onde eles vão questionar a vítima se ela realmente quer tirar ou se ela está sendo coagida. E é o momento que ela vai poder falar, eu quero tirar. Só que aí a gente só tinha ameaça. E a ameaça tem essa peculiaridade. Só que agora com esse novo tipo penal, que é a violência psicológica, a gente não tem mais essa necessidade da representação. Entendi. Então, uma vez que a ocorrência é feita e que o MP tem prova do crime e elementos que indiquem quem é o autor ou autora, cabe a ele a denúncia. E aí a vítima não tem mais participação nenhuma. O que é maravilhoso, né? Porque a pessoa já está ali envolvida psicologicamente, já está abalada. A probabilidade, principalmente de uma volta, quando ela está nessa, né? Voltar a um relacionamento e a outra pessoa convencer de não levar isso à frente é muito grande. Então, não sendo condicionado, é bem melhor porque segue e a gente, enfim, acaba evitando certos resultados, né? Com certeza. E você falou que esse distanciamento pode ser verificado por pessoas que, né, próximas e que verificam um certo afastamento, achar assim, tá estranho. Quando você falou isso, me veio à cabeça uma amiga que sofreu muito isso, sabe? Ela era casada, ela queria ter filho, o marido não, e ele diminuía muito ela por conta disso. Ele já tinha filhas de outros relacionamentos, e aí acabava diminuindo, porque ele não queria de jeito nenhum e tal. E nesse meio tempo, ele afastou ela de todo mundo. Como eu era uma amiga muito próxima e outras amigas em comum também, a gente percebeu esse afastamento, né? E ela começou a externalizar isso, falar assim, olha, a gente falando, olha, fulana, vamos se reunir na casa de fulana de tal, era só mulheres. Sim. Não ia ter outros homens, não ia ter nada, era só almoçar na casa das amigas. E ela, não, porque eu e fulano, a gente tem um acordo, olha que bizarro, a gente tem um acordo que a gente só pode sair nós dois. Absolutamente nós dois. Se for na esquina comer um churrasquinho, tem que ser só nós dois. Eu olhei pra aquele livro e falei assim, meu Deus, que bizarro, sabe? Aí eu fui conversando com ela e fazendo ela entender que aquilo ali não era tão normal assim. Porque tudo bem, não é saudável, porque cada um tem que ter sua individualidade, né? Só que é igual eu falei, quem tá dentro é muito difícil de ver isso. Porque pra ela é cuidado, é zelo, é carinho, é amor. No início. No início. E isso se torna uma coisa tão... E eu via que doía nela, porque ela queria estar com a gente. Ela queria ter um almoço entre amigas. E ela não podia ter isso. Aí a gente falava, não, então chama ele. Aí ele também não queria ir. Então, assim, ele tirava ela completamente de todo tipo de relacionamento que ela poderia ter. Ele também estava fazendo ela se afastar da própria família. Então, assim, tudo tinha que ser com ele. E eu fui falando, não, amiga, olha só. Isso não é muito saudável. Tanto ele precisa ter os momentos dele, quanto você precisa ter os seus. Isso não quer dizer que você vai trair ele ou ele vai te trair. Nada a ver. E aí eu fui notando isso. Só que ela não percebia, inclusive gerou muito sabor em relação a isso. Ela ficou chateada com a gente, comigo, com minhas amigas. E isso rolou um afastamento por conta disso também. Tempos depois... acabou que essa questão de querer ter filho e o outro não querer foi uma coisa que minou realmente a relação e eles terminaram e ela passou por um momento de depressão, enfim, foi bem difícil. E hoje voltamos a ser amigas muito próximas de novo. E hoje ela fala, meu Deus, assim, eu estava num mundo paralelo. Sabe, ela conta isso chorando, assim, aos prantos, ela fala, meu Deus, como eu estava alienada. E como eu tava no mundo, realmente que não é um mundo real. Eu tava no mundo dele, vivendo o mundo dele, a história dele, do jeito que ele queria, e me afastando de pessoas que me amavam, né? Então hoje ela, graças a Deus, ela tem essa consciência, e ela restabeleceu a consciência em relação a isso, e os sentimentos dela, e resgatou os próprios sentimentos dela, né? Só que quantas mulheres não conseguem sair desse ciclo vicioso, né? É muito triste. E eu vendo de perto, tendo acontecido com uma pessoa que eu amo muito, mas ainda bem que o desfecho foi bom, positivo, né? Positivo, porque afinal de contas ela acordou daquele pesadelo que ela vivia.
eu vejo bem isso mesmo, que dá pra gente sentir mesmo, sabe? A gente sentia que era um relacionamento abusivo. E eu me sinto, às vezes, muito culpada, assim, porque às vezes eu ficava com raiva dessa situação, sabe? Com raiva dela. Eu assim, gente, como assim? Ela não percebe isso e tal. Mas é mais uma vez, é porque a gente não tá dentro da situação. E é muito diferente esse universo, né? Lá dentro da casa, entre quatro paredes, é outra coisa. Você não sabe nem se a pessoa tá sofrendo outro tipo de coisa, né? Porque provavelmente tá. Então, acho muito delicado. E a gente sempre bate na tecla aqui, Anderson, no pod, sobre o julgamento alheio, sabe? É ser empático mesmo, assim. É se colocar no lugar do outro. A gente erra, né? Como você falou no início, todos nós somos passíveis a erro. Eu mesma, nesse caso, eu confesso que eu errei. Não pensando que ele estava certo, mas pensando que ela estava errada por aceitar aquela situação. Só que é bem difícil sair dessa situação, né? É bem difícil vivenciar tudo isso e tomar fôlego por si só. Você precisa de ajuda, você precisa de auxílio, você precisa de ter uma mão amiga ali e falar, não, eu tô com você, vamos por esse caminho, fazer uma denúncia. Então, é um pouco de empatia e as pessoas estarem atentas a quem está ao seu redor e quem você ama e ver se aquela pessoa tá bem. Às vezes você tá notando alguma coisa errada, vai lá na casa dela. De repente. É aquela coisa, quem chega na nossa vida tem que chegar para somar. Sim. Não para subtrair. Então, se você perceber que está se afastando das pessoas que você ama, está sendo tolhida de alguma forma, vamos na casa da minha mãe? Não, eu não quero. Tá, mas e a minha vontade? Tá onde? Por que só a sua? Se você não quer, eu vou. E dependendo da reação da pessoa, já perceba, aquele relacionamento certamente vai se tornar um relacionamento tóxico. Porque só piora, né? Só piora. Mas eu estou apaixonada. Gente, eu costumo dizer para os meus alunos, né? Você pode estar apaixonada, sim, loucamente. A paixão vai embora. Você pode dizer que ama aquela pessoa mais que tudo. Quantas você já disse que amava mais que tudo? Né? Então, assim, aquele amor louco, aquele namorado, a vida leva. O que ninguém tira de você é a sua essência, é o conhecimento que você adquire, é o que você constrói. Então, amizade, família, isso sempre tem que vir em primeiro lugar. E alguém que esteja com você tem que vir para somar isso, não para te diminuir. Se você percebe que aquela pessoa está minando suas relações, tentando te afastar de alguém, isso está errado. Isso está errado. Eu sei que é ruim a gente assumir isso, porque a gente acaba deixando isso acontecer. E quando a gente percebe, às vezes, a coisa está tão entranhada que a gente já virou posse. Aquela relação já virou de posse. Você já virou a coisa daquela pessoa que manda e desmanda em você. E você agora tem medo de tomar suas próprias decisões. Você tem medo de ser largada, medo de ouvir uma grosseria, medo porque você se envolve tanto naquele relacionamento tóxico que você fala, se ele me largar eu não arrumo mais ninguém. Eu não vou ter mais alguém como ele. Porque esses relacionamentos, eles fazem você acreditar que você não vai ter ninguém. Você não é capaz, né? E assim, quando você se dá conta que você está numa ilha, cadê meus amigos? Será que vão me aceitar de volta? E a minha família? A própria pessoa, quando ela cai na real, ela sente vergonha. Ela sente muita vergonha. Então assim, será que se eu procurar alguém vai me acolher agora? Então a pessoa acaba tendo esse conflito interno. Então assim, o ideal é que no início, na época da paixão mesmo, já teste com quem você está. Já deixe claro que você não se afasta de amigas, que você não se afasta da família, que você está com alguém para somar. Porque no início, quando a gente está apaixonado, a gente acaba cedendo muito, né? Sim. E o relacionamento não é ceder, o relacionamento é acrescentar. Sim. É claro que existem concessões, né? Eu, por exemplo, no relacionamento eu não me sentiria à vontade da pessoa ir para uma balada, para uma micareta, para um carnaval de Salvador e me deixar sozinho. Mas, gente, o almoço, sim, visitar a família, uma viagem com a melhor amiga, uma viagem a trabalho, eu não tenho que ir. A pessoa tem a vida dela. Tem o eu e tem o nós. Sim. Né? Até o momento em que você conheceu aquela pessoa, era o eu. E esse eu, ele tem uma história, ele tem uma vida, e essa vida não pode ser deixada para trás. Então a gente tem que ter a firmeza de enxergar isso. Sim. Colocar os limites e os valores inegociáveis, né? E hoje, gente, o ideal, terapia. A pessoa tem que fazer terapia, ainda que ela ache que não tenha problema nenhum. Por quê?
Porque no fundo, essa toxicidade desses relacionamentos, elas vêm de algo pretérito, né? De um problema mal resolvido com o pai. Criança ferida. Exatamente. Né? Então, a gente chamou uma terapeuta aqui no podcast, a Litsu, e ela falou justamente sobre isso, autoconhecimento e tudo mais, e a criança ferida que a gente carrega. E muitas vivências que a gente tem hoje são reflexo daquela criança ferida, daqueles problemas que não foram resolvidos. Exato. A cicatriz está ali e a ferida às vezes abre. Sim. E aí você nem consegue ter acesso ao que aconteceu no passado de forma consciente. Mas inconscientemente aquilo é o que vai te arrastar. Então, assim, eu sou super a favor de terapia para a pessoa antes de qualquer relacionamento. O relacionamento na terapia tem que ser dela com ela. Ela tem que estar bem com ela mesma para depois se abrir para outra pessoa. Né? E o nosso grande problema, eu digo nosso porque eu também me incluo nisso, é a gente se apaixonar, entrar no mundo da outra pessoa e esquecer que a gente tem o nosso. Sim. Né? Então, assim, a primeira pessoa por quem você tem que se apaixonar é você. É verdade. O amor próprio, né? Se cuidar. O autocuidado para cuidar do outro. Enfim. E, bom, nessas questões familiares e quando se resulta em algum tipo de crime, algum tipo de violência, na verdade, né? Que origina e a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Seja psicológica, física, financeira. Quando que você acha e que percebe que isso pode avançar, por exemplo, para um crime mais grave, que seria, por exemplo, feminicídio? A gente tem um ciclo da violência. Começa exatamente com a violência psicológica, aí desenvolve para patrimonial, aí desenvolve para a violência física, e da violência física pode, infelizmente, virar um feminicídio. Então a gente tem que observar esse ciclo, né? É muito comum um casal discutir. Discussão é do ser humano. O conflito ele não é negativo. O conflito ele é algo que vem para aprimorar as relações. Não existe relação aprimorada sem conflito, né? Então, o conflito é natural. Por quê? Você tem uma personalidade, a pessoa tem a outra. Você tem um desejo, a pessoa tem o outro. Então, aquilo é normal. Esses conflitos, eles vêm para moldar o relacionamento. Mas a partir do momento que esses conflitos eles se tornam violentos e eles não são mais conflitos para moldar, e sim conflitos para subtrair, seja a sua autoimagem, seja a sua autoconfiança, seja o seu patrimônio, isso não é bom, né? Então, assim, um relacionamento em que ele tem ofensas já tem que ser cortado imediatamente. Imediatamente. Ali tem que parar. Porque se ali não parar, aquela ofensa ela vai evoluir para um tapa. Aquele tapa vai virar um soco. Aquele soco vai virar um chute. E aquele chute vai virar um espancamento. E aquele espancamento vai virar um tiro, uma facada, uma esganadura. E isso é recorrente. É muito improvável que uma mulher seja assassinada na primeira discussão. Sempre há um sinal de que aquilo vai evoluir para algo muito mais grave. Sempre há. Então a gente tem... bater na mesa também, né? É uma forma de violência psicológica, é uma agressão psicológica, né? É uma forma de constranger, de diminuir, de mostrar força, de mostrar que a pessoa está subjugada. Então, assim, é inadmissível. Quando houver ofensa, quando houver tapa na mesa, quando houver murro, quando houver objeto jogado no chão, já é um sinal de que ali tem que parar. Ou, se aquilo aconteceu uma única vez, observe. Se acontecer pela segunda, pare. Perceba que aquilo vai evoluir para algo maior, né? Então a gente tem que ter acesso aos sinais. E não adianta, eu não percebi. Percebe sim. Todo mundo percebe. O sinal ele está na sua frente e você percebe. Você pode querer ignorá-lo, mas que você vai tomar aquele susto, sim, você vai. Então nenhuma vítima pode dizer, eu não sabia. Sabia sim, porque o sinal é claro. É um grito, é um tapa na mesa, é um empurrão. É um puxão de cabelo, é a porta que é fechada com força, é um chute na porta. Esses sinais são sinais de que o relacionamento não vai acabar bem. Então, dê um fim naquele momento, peça ajuda. Imediatamente. Mas ele nunca me bateu. Que bom que não chegou nesse estágio ainda. Porque é o próximo. Sim. Né? Então,
A gente tem que ter muito cuidado com isso. Esses sinais, eles não podem ser negados, porque isso é padronizado, sabe? Vai crescendo. É uma crescente, é padronizado. E aí, esse tema do feminicídio, vamos entrar agora num tema, gente, meio polêmico, né? Porque esse canal também traz polêmicas, vocês já viram no episódio anterior. Então vamos entrar nesse assunto. Polêmico, porém necessário, né, Anderson? Muito. O feminicídio, ele tem alguma diferença em relação à Lei Maria da Penha em si? Em relação a quem vai ser aplicado? Em relação a homem, mulher? Quem se reconhece como mulher? Como é que é isso na prática? Bem, o feminicídio é uma qualificadora prevista no parágrafo 2º do artigo 121, em relação ao assassinato de mulheres por questões do sexo feminino. A Maria da Penha, ela fala em violência de gênero. Então, o gênero ele é muito amplo, né? A gente tem várias espécies de gênero. Inclusive, eu estava vendo esses dias uma matéria que já foram identificados 72 gêneros. O último deles é Two Spirits, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Não faço nem ideia. É o espírito masculino e feminino habitando o mesmo corpo que não se identifica com nenhum dos sexos. Nossa, Deus. Simplesmente coloca Nazaré aqui calculando. Calma aí que eu tô calculando. Two Spirits. Então, quando a gente fala em feminicídio, o legislador, de forma muito clara, ele determinou matar mulher e o parágrafo 2º-A diz questões do sexo feminino. Veja, a palavra que ele utiliza é sexo, não é gênero. Então, quando a gente fala em questões do sexo feminino, ele traz duas situações. Violência doméstica e familiar contra a mulher e também menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, um homem ou uma mulher que mata a outra mulher numa situação de violência doméstica ou familiar ou por discriminação ou preconceito, nós tivemos um caso triste, né, que mobilizou o Brasil, que foi o caso do Marinésio, matou inclusive uma menina maravilhosa, brilhante, que foi nossa aluna, a Letícia, porque ele forçadamente queria manter relação sexual com ela e ela, que era casada e tinha um filho, se negou a isso. Então ele matou a Letícia estrangulada porque ela se negou a transar com ele. Então, num símbolo de força, de subjugação da mulher, ele a estrangulou. Então, o feminicídio, ele tem essa peculiaridade, matar a mulher por questões do sexo feminino. E quando a gente fala em sexo, para mim, o sexo é masculino ou é feminino. Nós temos dois sexos biológicos. Agora, quando a gente fala em gênero, a gente tem um leque muito amplo. Então, a Lei Maria da Penha, ela abriu esse leque quando ela trouxe gênero, né? A antropologia, quando ela aprofunda aí na questão de gênero, ela traz assim um leque muito grande. Ela fala que o gênero feminino, a pessoa sequer precisa ter aspecto feminino. Basta que ela se sinta, se reconheça e queira ser reconhecida como tal. Mas quando a gente vem para sexo, eu entendo que é uma coisa mais restrita. Então a gente tem enfrentado uma polêmica no direito que, quando ocorre o assassinato de uma mulher trans por conta da transexualidade dela, isso seria feminicídio, já que para o STJ incide a Maria da Penha? Então isso está tendo um conflito. Parte da nossa doutrina, parte da jurisprudência sustenta que não. Se ela está sendo assassinada pela questão da transição, pela questão dela se ver como mulher, mas não ser uma mulher biologicamente falando, isso para mim é transfobia. Isso não é feminicídio, porque ela não está sendo assassinada por uma questão do sexo feminino, e sim por uma questão do preconceito, porque ela não se sente homem, mesmo tendo nascido no corpo masculino. Então a gente está tendo aí uma celeuma, né? Porque no caminho das coisas, no caminho que as coisas estão tomando, hoje, uma mulher trans, uma travesti que é assassinada, há um movimento bastante, como é que eu posso dizer, contemporâneo, no sentido de que essa pessoa está abraçada, abarcada pelo feminicídio. E eu tenho uma posição diferente, eu não concordo. Eita, por quê? Eu discordo exatamente porque Conta pra gente. Eu concordo que a mulher trans, eu concordo que a travesti, eu concordo que todo gênero feminino tem sim que estar abraçado pela Lei Maria da Penha.
Que a Lei Maria da Penha fala violência contra a mulher por questão do gênero feminino. Mas quando a gente vem para o artigo 121, parágrafo 2º, o inciso 6, ele fala feminicídio, matar a mulher por questões do sexo. Então o legislador restringiu. E no direito penal a gente tem a proibição da analogia malam partem. Ou seja, eu não posso estender a interpretação para prejudicar. Sim. Então, a partir do momento que o legislador colocou sexo, claramente, na minha concepção, ele não envolveu a mulher trans. Ele não envolveu a travesti. Ele não colocou a palavra gênero, como foi colocada na Lei Maria da Penha. Né? Ainda que há uma transição mesmo por meio cirúrgico e tudo mais, você ainda entende que não há essa aplicabilidade? A gente tem que ver no caso concreto. Veja, essa mulher é casada com um homem. Não se discute mais a transexualidade dela. Sim. Ali é uma relação homem-mulher. Ali é uma relação em que ela é mulher, acabou. Se ele mata ela por isso, é feminicídio. Mas, por exemplo, num caso que aconteceu aqui no DF, havia uma rua, nessa rua havia meninos que cresceram juntos, eram amigos de infância, só que no final, perto da fase adulta, um deles começou a fazer a transição. E os demais não aceitaram, falaram que não iam aceitar um homem fazendo aquilo, que aquilo era coisa do demônio, que aquilo era palhaçada, que ele era homem e tinha que parar com aquilo, enfim, o famoso preconceito, discriminação. E aí começaram a ameaçar, começaram a dizer que ela iria pagar com a vida se não parasse com aquilo, porque era uma desonra para a família, uma desonra para a sociedade. E um dia, ela chegando do trabalho, eles a encurralaram num beco e falaram que avisaram várias vezes para ela parar. Ela já tinha feito a cirurgia para botar seios, já estava tomando hormônio, não tinha feito ainda a cirurgia da transgenitalização, mas já havia sim começado, iniciado a modificação. E eles mataram ela paulada. Então veja, nesse caso para mim não foi feminicídio, porque eles não a mataram por questão do sexo feminino, eles mataram por uma questão de transfobia. E não há no crime de homicídio a qualificadora da transfobia. Eu não posso pegar a luta das mulheres e dizer que é a mesma luta dos homossexuais. Não é. Não é. São movimentos diferentes. A mulher, ela vem de um contexto histórico muito mais antigo, em que a homossexualidade nem era discutida. A mulher, ela vem de um cenário em que ela era criada para ser subjugada ao homem. A homossexualidade é algo mais contemporâneo, essa discussão sobre a liberdade dos sexos. Então eu não posso pegar as mesmas histórias e misturar. Para mim isso é errado. E quando o legislador ele colocou o feminicídio, matar mulher por questão do sexo feminino, na minha concepção, ele veio de forma muito clara, taxando a história da Maria da Penha. Daquela mulher que apanha do marido, daquela mulher que é subjugada, daquela mulher que não tem o direito de decidir por ela mesma. Daquela mulher que se pediu o divórcio, ela tem que morrer. Daquela mulher que nasceu para lavar louça e cuidar de filho. Daquela mulher que tem que usar calça jeans, não pode usar uma mini saia. Isso para mim tá claro quando o legislador fala matar por questões do sexo feminino. Aí vem aquela questão, tá, mas a pessoa, ela mora com um homem ou com outra mulher e ela é a mulher da relação. Aí, se ela for assassinada por essas questões, é feminicídio. Porque eu não estou discutindo mais a questão do gênero, eu não estou mais discutindo a questão da sexualidade dela, entendeu? Eu estou discutindo a questão do sexo. E é assim que foi estabelecida e construída aquela relação. Então, acho que falta um olhar mais empático do direito nessa situação. Talvez criando... Mais particular, assim, com certeza. De cada caso, porque vai depender também muito dessa intencionalidade do próprio agressor. Exato. Talvez trazendo a qualificadora da transfobia, por que não? Ah, sim. Entendeu? Pra até adaptar, isso. Porque aí a gente não tem Porque é uma coisa que existe. Ué, o direito não está mudando? A gente não tem agora decisões que se perpetuam nesse sentido. Então, por que a gente não muda a legislação para adequar? Sim. Porque se eu fosse uma mulher trans, eu me sentiria extremamente discriminada pela legislação, porque estão me enquadrando numa situação de feminicídio, sendo que a lei não me inclui, porque ela não fala do meu gênero, ela fala do sexo feminino. E quando fala sexo, ela trouxe a questão biológica, Então, eu não posso comparar a história de uma pessoa trans com uma mulher cis. Não tem como. Para mim são histórias muito diferentes.
A gente sabe que a mulher trans ela sofre um preconceito totalmente diferente da mulher cis dentro de casa. A mulher cis hétero, a história dela, ainda que seja de subjugação, não é a mesma história de uma mulher trans. A história da mulher trans hoje, ela está sendo adaptada. A gente está começando a entender agora a transexualidade. Então, para mim, eu acho que esse grupo social merece uma atenção maior. A gente tem discutido hoje isso no direito na área esportiva. A mulher trans que quer competir na categoria feminina. A gente trouxe esse tema no episódio anterior. Qual a sua opinião sobre isso, inclusive? Já que a gente está aqui num momento polêmico. Olha, eu sou muito pragmático. E eu acredito que é o seguinte, hormônio é hormônio. Uma mulher cis, ela menstrua. Uma mulher cis, ela tem TPM. Uma mulher cis, ela pode estar grávida. E uma mulher cis, os hormônios não são iguais à produção dos hormônios masculinos. Então, por mais que haja transição, eu acredito que a mulher trans, ela vai ter um aproveitamento maior. Ela vai ter uma desenvoltura maior por uma questão física, biológica. Então, assim, não vou dizer que eu acho injusto que elas compitam na mesma categoria, mas eu acho que o direito tem que repensar essa situação. Mas aí é que tá. Desculpa, aí é que tá. O que a Samantha, né, que foi uma mulher trans que a gente trouxe aqui no nosso pódio, ela levantou em relação a essa temática, e eu achei muito interessante pensar por essa perspectiva também. Por exemplo, o Usain Bolt, acho que é keniano, né? Uhum. Ele é o homem mais veloz do mundo hoje. E normalmente essas pessoas que ganham essas provas, eles normalmente são kenianos, enfim, eles são de um determinado país, uma determinada origem. Então, e parece-me que biologicamente é comprovado que essas pessoas elas são realmente mais rápidas. Ainda que seja ele competindo com outro homem, um brasileiro ou um chinês, enfim. Então, se a gente olhar por essa ótica, por essa perspectiva, também não seria injusto? Mas se a gente pegar um queniano e uma queniana, quem é mais rápido? Se ele é o homem mais rápido do mundo, a mulher mais rápida compete com ele se ela for queniana, quem ganha? Aí a gente tem um dado científico. Porque eu não posso pegar um dado genérico e comparar de forma genérica. Então, por exemplo, a gente está falando do Brasil. Se eu pego um homem trans e eu pego um homem cis, quem é mais forte? Se eu boto para lutar vale tudo, quem vai bater em quem? Então a gente tem que analisar o dado concreto aqui. Sim, mas assim, interessante também porque ela trouxe, pela experiência dela, de ter tomado os hormônios e tudo mais, aliás, baixar a testosterona, no caso dela e tudo mais, ela trouxe pra gente que hoje ela se sente muito mais fraca do que quando ela não teve que passar por essa transição, por exemplo. Hoje ela se sente, inclusive ela tem que fazer a reposição de outras coisas, porque, enfim. Então ela diz que hoje, biologicamente mesmo, assim, fisicamente, ela se sente muito mais enfraquecida do que coisas que ela fazia antigamente. Entende? Então, assim, me gerou uma dúvida, porque eu pensava muito como você também. Aí, depois do episódio passado, eu fiquei assim... eu fiquei pensativa, confesso. É porque, assim, eu já vi situações... talvez ela não exercite como ela exercitava antes. Então, ela não estimula a produção hormonal. Diferente de uma pessoa que compete. Se ela compete e vai fazer a transição, ela vai continuar exercitando a musculatura, ela vai continuar exercitando, inclusive, as glândulas que produzem os hormônios. Ela, por uma questão opcional, parou de fazer isso, entendeu? Então eu acredito, ela toma medicamentos para baixar a questão hormonal, mas e se ela parar? Se ela parar de tomar essa medicação, os hormônios voltam. E a gente está falando de uma competição, entendeu? Quanto mais hormônio e mais força essa pessoa tiver naquela competição, não é interessante para ela tomar essas medicações. Então, assim, a gente tem visto aí estudos que demonstram que as pessoas trans, quando elas competem, principalmente no aspecto feminino, elas têm tido mais êxito. Então, assim, é uma área do direito que tem que ser explorada. E até um aluno me questionou, professor, se tem a Paralimpíada que só a gente tem a questão da igualdade de botar só pessoas ali que têm as suas limitações para poder competir, por que a gente não cria uma categoria? Tem a categoria do sexo masculino, do sexo feminino e da questão de gênero. Uma possibilidade. É uma possibilidade.
Assim como a gente tem a discussão da questão do banheiro, né? Porque nem toda pessoa trans quer fazer a cirurgia. Sim. Então, assim, a gente teve aquele caso aqui na UNB, né? De uma pessoa, inclusive, com barba, né? Uma pessoa com aspecto externo. A gente identificava a questão masculina, mas de jeito nenhum se aceitava como uma mulher. Então, assim, são questões que a sociedade tem que lidar ainda. São questões muito novas. Imagina você, mulher, está no banheiro e entra uma mulher de barba, uma mulher com peito cabeludo. Como é que você vai se sentir? Ah, não, mas não é uma mulher, mas ela se sente mulher, então ela é uma mulher. Mas te perguntaram o que você vai sentir? Se alguém entrar no banheiro dessa forma? Então a gente precisa avançar nisso, né? A gente precisa. Eu sei que aquela pessoa vai sentir um constrangimento entrando no banheiro masculino, mas e no banheiro feminino? Será que ela não vai causar um constrangimento? Sim. Nem todo mundo está preparado. Então isso é um trabalho de conscientização. As pessoas precisam ter acesso a essa informação. Não basta impor, jogar a goela abaixo. Eu acredito que se a gente impõe e cria leis impositivas sem preparar a sociedade para isso, a gente vai ter um fenômeno criminológico lá em cima. Sim. Né? Eu tenho até um aluno que falou, se a minha filha está no banheiro e entra um cara desse, eu meto a porrada. Eu tiro de lado na base da porrada. Isso acontece, né? Muito. É uma realidade. Então, assim, o Estado ele não pode fechar os olhos para isso. Tem que ter política, sim, pública de conscientização. E não é simplesmente ficar soltando manifesto, dizendo que as pessoas e trazendo lei para punir. Não. Sim. Punir não resolve. Punir não resolve. A gente tem que focar antes do problema acontecer, não depois que ele acontece. Entendeu? Então, assim, na minha concepção, é algo muito novo. A gente não está preparado ainda para lidar com tantas mudanças sem uma política pública de enfrentamento dessa situação. Eu acho, inclusive, que aqui no DF, essas políticas estão muito frágeis. Né? A gente tem uma representatividade agora, principalmente nas últimas eleições. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu não estou vendo isso. Fala-se muito e se faz pouco. Sim, então, principalmente de forma preventiva. Porque exatamente. quando acontece, você pode perder uma vida. Exatamente. E qualquer vida é importante. Né? Então, assim, para mim não adianta você agir de forma repressiva. Porque quando você vai reprimir, o problema já aconteceu. Sim. Você vai o quê? Punir, mas não vai resolver aquilo que já... Uma vida foi perdida. Como é que você traz de volta? Mas eu vou prender essa pessoa por 20 anos. A outra não vai voltar. Então a gente tem que começar a atuar de forma preventiva, principalmente, não repressiva. Sim. Né? Então a gente precisa de pessoas, ideias, discutir e precisa efetivamente de políticas públicas para tomar uma decisão que não constranja o público, né, LGBTQIA+, mas também não constranja o público cis. Sim. Porque a gente precisa entrar no consenso. De forma igual para todo mundo, né? Fica balança. bom para todo mundo. É a balança. Então esse assunto que você está trazendo aqui ele é necessário, Pamela. A gente precisa falar disso. A gente precisa ouvir as pessoas. As pessoas precisam falar. Né? As pessoas precisam se manifestar. Afinal de contas, a gente convive numa sociedade. Exatamente. Então meu direito termina quando começa o seu. Então a gente precisa estabelecer as regras. Né? E eu sinto falta disso. Smith corta essa parte. Tava doido pra tossir, gente. Fiquei um tempão. Calma, deixa eu me restabelecer que ele vai cortar nessa parte. Eu tava falando de um caso, eu lembrei de um caso nos Estados Unidos que teve recente, que a mulher tava naquela transição, né? Já tinha seio, já tinha cabelo e tudo. Aí ela foi num banheiro nos Estados Unidos. E quando ela saiu, ela se masturbou. Nossa. Aí pegou e filmou, né? E eu ouvi depois a comoção lá na faculdade, em que ela foi depois proibida de usar o banheiro, fizeram um banheiro químico exclusivo para ela. Meu Deus, aí é horrível. Nossa, pesado. Justamente, porque ela saiu e tem ela filmando aqui assim, ela pega, sai, bota a mão debaixo da saia e começa. E aí as mulheres se sentiram... Não, com certeza. Tem um caso agora, recente, que uma mulher trans foi presa. E aí 2 detentas estão grávidas, foram estupradas. Dela, né? Putz. E aí? Complexo. E aí a pergunta ainda tem isso, né? Qual o critério que eu vou adotar para poder botar uma mulher trans no presídio feminino? Só dizer que é. Olha o risco. Olha o risco, Perigoso. Vamos retomar. Tá bom.
Anderson, e é justamente por isso que a gente está trazendo essas temáticas aqui para o universo feminino, justamente para instruir. Tem muita coisa que a gente tem que aprender também, muita coisa que a gente tem que evoluir. E por isso que eu e a Sônia tivemos a ideia de criar esse canal, sabe? A ideia era justamente trazer pessoas para expor suas ideias, para acrescentar mesmo e levantar discussões, porque tem temas que ainda são muito vistos de forma muito preconceituosa, muito delicada. Às vezes você não pode falar nada que às vezes as pessoas até compreendem mal, mas são debates que são necessários, né? Pra gente chegar num ponto comum, pra gente se entender enquanto sociedade e entender o outro também. E sempre partir do princípio do respeito, né? Sim. Sempre. Tudo começa e tudo inicia pelo respeito. Se a gente respeitar as pessoas, as ideias das pessoas. E é por isso que eu amo o direito, né? Porque é um lugar onde, se tivermos sabedoria, a gente consegue falar qualquer coisa, qualquer ponto de vista, de forma muito sábia e de forma construtiva, né? Sim. Por mais que você pense diferente de mim ou eu de você, a gente chega num ponto comum e tem um diálogo e tem um crescimento de ambas as partes ali. Então, por isso que a gente criou esse canal com muito carinho, sabe? Para as mulheres mesmo. Para muito além do direito, mas para o universo feminino. Então, por isso que aqui a gente fala de diversas coisas. Inclusive, vou chamar a atenção para quem não tiver curtido esse vídeo, já curte aqui se você está gostando até agora. Se inscreve no nosso canal, que é importante pra gente trazer mais pessoas interessantes, inspiradoras, como esse maravilhoso que está aqui na minha frente, né? Com várias outras mulheres que trouxemos aqui. E o nosso primeiro homem aqui, olha. Gente, eu tô me sentindo... Primeiro homem nesse canal, gente. Me sentindo literalmente a última bolacha do pacote, aquela que vai dar a briga. Né? Meu querido, eu queria ficar aqui horas com você hoje. Mas eu sei que você tem muitos compromissos, né? Advogado criminalista, gente, não para, né? Final de semana, dia, noite, não tem hora para trabalhar. Mas eu quero que você diga um recado para quem tá passando por esse tipo de situação, alguma situação que a gente levantou aqui durante esse nosso papo. O que essa pessoa pode fazer, a quem recorrer e o que fazer mesmo, sabe? Qual a saída para essa pessoa? Como dito, foi aprovada agora recentemente uma legislação em que não precisa sequer ter processo, nem mesmo boletim de ocorrência para se requerer uma protetiva, né? Então, assim, o ideal é sempre ter alguém com quem você possa mandar um WhatsApp, você possa pedir ajuda ainda que de forma indireta. Eu sei que nessas situações muitas vezes é difícil porque até o telefone é controlado, né? Mas nós temos o 190. Eles agem, eles têm agido bastante, eles têm tido muita atenção em relação a essa questão da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós temos diversos canais hoje, né, de ativistas, mulheres ativistas, que têm se disponibilizado, seja no Instagram, seja Facebook, para receber e acolher essas mulheres. Inclusive, eu fui orientador no TCC de um grupo de mulheres, 4 mulheres que criaram um grupo chamado Laços. E é muito bonito o trabalho delas. Elas têm, eu acho, salvo engano, até a página no Instagram, em que elas se revezam, né? Hoje eram 4, mas é um grupo bem maior hoje. E elas se revezam para estar com a página ativa 24 horas por dia. Então sempre tem alguém lá aguardando mensagem de socorro. Nossa, sempre. Né? Então é um grupo de mulheres que o tempo todo elas se revezam durante os horários dos dias para que sempre que uma mulher precisar mandar um pedido de socorro. A gente vai colocar na descrição aqui do Sim, vídeo. sim. E não necessariamente seja um socorro para tirar o agressor, porque o agressor vai matar, mas para ter uma palavra amiga, para ter alguém que te encoraje. Pra segurar na mão, né? Para segurar na mão, já que essa pessoa muitas vezes se afastou da família, se afastou de amigos e tem vergonha. Né? Então a gente tem aí centrais que fazem um trabalho magnífico e que podem lhe ajudar. Mas o recado que eu dou é: não deixe ninguém, quem quer que seja, dar um soco na mesa, na sua frente, para te inibir. Não deixe ninguém xingar e ofender a sua dignidade enquanto ser humano. Não deixe ninguém lhe diminuir enquanto pessoa, porque a partir disso a violência física vem.
Então, ao primeiro sinal, lembre-se, a pessoa mais importante da sua vida é você. E você viveu anos sem aquela pessoa. Não é agora que você vai tomar a decisão de voltar a ter as rédeas da sua vida que aquela pessoa vai te fazer falta, né? Às vezes, como diz a minha mãe, aquilo é um livramento. E é nesse momento do grito e do tapa na mesa que a coragem tem que vir, porque depois piora. É nesse momento em que a pessoa diz, você não vai sair com as suas amigas porque eu não quero, que a vontade tem que vir, a coragem tem que vir. Em frente. E se você percebe que aquela pessoa no início já tem aquele tipo de comportamento e você está com medo daquela pessoa, já procure ajuda de um amigo, já relate. Ah, fulano fez algo que eu não gostei. Ter alguém, um canal de comunicação, gente, é primordial. Todo mundo tem que ter alguém que confie para poder relatar alguma coisa já no início, que alguma coisa não está boa, né? E é importante lembrar que mesmo que a gente tenha se afastado de amigos, mesmo que a gente tenha se afastado de familiares, no momento de perigo as pessoas não soltam a nossa mão. Se a gente for atrás, elas estarão lá. Seja uma amiga, seja uma irmã, seja a sua mãe. A gente entende quando a pessoa no relacionamento acaba se afastando, mas entende mais ainda quando ela retorna e ela quer voltar para o ciclo social dela. Então, não sinta vergonha de ter errado, de ter se afastado por um relacionamento que agora você se deu conta de que não era aquele conto de fadas. Nem culpa, né? E muito menos culpa. Por quê? Porque isso é do ser humano. Sim. A gente tem a mania de se apegar ao que pode ser e não ao que é. Então, a gente sempre acha, não, ele gritou comigo, mas vai melhorar. Ele deu um tapa porque ele trabalhou muito, está muito estressado. Ele me empurrou porque eu mereci, já que eu fiquei na frente dele. Não. Ninguém merece grito, ninguém merece tapa em mesa e ninguém merece o empurrão. Ninguém. Se essa pessoa fez isso, tenha certeza, ela não te merece. E se ela não te merece, ela já está te dando esse sinal. Então, fique atenta ao sinal, fique atenta às mensagens que são enviadas pela própria pessoa com quem você está. Em vez da gente cair de cabeça, é um conselho difícil, né? Mas eu acho que depois que a gente apanha um pouco da vida, a gente acaba aprendendo. Mas em vez de cair de cabeça num relacionamento, observe primeiro, veja os sinais. Eles dizem muito de como vai ser o seu relacionamento dali para frente, né? Então, e saiba, nós não estamos sozinhos. Inclusive eu tenho meu Instagram, eu também estou o tempo todo online, se precisar de ajuda, se precisar de qualquer suporte, basta me acionar, né? E... O Instagram do Anderson tá aqui na descrição do vídeo, viu, gente? Pessoal, então eu tô à disposição, tá? O meu Instagram, ele é meio bagunçado, é meio zoneado. Eu gosto de postar muito meme pro pessoal rir, mas eu também trago notícias, eu trago eventos e também presto esse braço, né, para ajudar pessoas que me procuram e precisam de ajuda ali naquele momento. Ainda que eu não possa ajudar fisicamente, eu com certeza vou arrumar um jeito de direcionar aquele apoio. Show de bola. Ai, gente, olha, adorei o nosso papo, Anderson. Linda. Muito obrigada por ter vindo, muito obrigada. E em retribuição a esse carinho, eu e a Sônia temos um pequeno mimo para te dar. Olha que coisa mais linda. Ter vindo aqui no Eu nosso gosto de pod. caneca, né, gente? Eu tenho uma coleção. A nossa marca registrada. Olha que lindo. E tem uma frase na canequinha também, que está escrito: você é uma inspiração para todas nós. Muito legal. Então, eu quero te agradecer como profissional, como pessoa. Você é uma inspiração para mim e para várias outras mulheres. Homens também, né? Mas eu falo aqui em nome das mulheres. E muito obrigada mesmo. Muito obrigada por ter ajudado a mudar minha vida, pela educação, por ter sido meu professor. Eu sempre te agradeço em relação a isso, né? Eu sou muito grata a todos os professores que passaram na minha vida, porque construíram realmente o profissional que eu sou. Então, você é uma inspiração mesmo, assim, de vida. Depois a gente fala um pouco mais da história de vida do Anderson, porque a gente focou nessa outra temática. Mas você realmente é uma inspiração em todos os aspectos. E, como professor, eu não preciso nem falar mais, né? Porque, pra mim, foi um dos melhores professores que eu já tive. Então, muito obrigada mesmo. Foi muito especial tê-lo aqui conosco hoje. E eu tenho certeza que esse episódio ficou incrível. As pessoas gostaram muito. Muita gente deve ter se sentido apoiada aí do outro lado também. E qualquer coisa que vocês precisem, gente,
entre em contato conosco. Se você estiver passando por algum tipo de momento desse, tem todas as nossas redes sociais aqui na descrição desse vídeo. Pode entrar em contato comigo, com o Anderson, com a Sônia. Nós podemos te ajudar e vamos te ajudar, tá? Você não precisa passar por esse momento sozinha. Conte conosco também. Então tem a rede social do Anderson aqui, vocês podem entrar em contato com ele. Ele é essa pessoa maravilhosa que vocês estão vendo. Muito, muito obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço e me sinto honrado pelo convite e continue esse trabalho magnífico, impactando vidas. Obrigada. E, gente, um beijo meu e da Sônia também, tá? Vou até mostrar aqui a fotinha dela de novo, pra vocês matarem as saudades dessa maravilhosa, né? Ó, ela tá aqui presente de alguma maneira. Então, muito obrigada por assistirem até aqui. A gente espera vocês no próximo episódio, que também tá incrível, com uma convidada super especial. E esse foi um pod dela e ela.